nosso convidado de hoje, Rafael Siqueira. Ele é diretor tesoureiro do Cresci e ele veio participar do nosso quadro Direitos que você tem e não sabe. Seja muito bem-vindo ao SCC Meio Dia. Rafael, que já participou da nossa programação em outros momentos também, veio tirar as nossas dúvidas. Então, você que é proprietário, você que é inquilino, está envolvido de alguma forma no aluguel de imóveis, essa entrevista é para vocês, viu? Tem muitas curiosidades aqui hoje. Rafael, vamos começar, então, explicando para o pessoal assim, na hora de entrar num apartamento, aluguei um apartamento, qual é o meu direito como inquilino? Primeira coisa, por exemplo, com relação à pintura. Vamos lá. Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando vai alugar um apartamento é exigir da pessoa que alugou esse apartamento para a gente uma vistoria, tá? É um laudo de vistoria. Esse laudo de vistoria, ele vai colocar todas as condições que esse imóvel foi entregue, desde pintura, desde arranhões, desde defeitos e o que o imóvel está sendo entregue para ele, para na saída desse imóvel, esse imóvel está como foi entregue. Claro que existe o desgaste natural pelo uso, que é previsto por lei. Tá, agora essa vistoria inicial, ela tem que ser paga por quem? Essa vistoria inicial ela é paga pelo proprietário, pela imobiliária. Existem alguns casos, não aqui em Santa Catarina, isso é usado fora do estado, onde o inquilino paga a vistoria por uma empresa privada, uma empresa que não é a imobiliária ou o proprietário, uma empresa à parte que faz essa vistoria, são laudos muito mais elaborados, para que na hora da saída você tenha essa garantia que o imóvel foi entregue dessa forma. Porque às vezes tem situações que o imóvel é entregue com alguns defeitos pequenos, que o inquilino não reclama, e na hora da saída esses defeitos são cobrados. E aí não tem como você alegar que não estava, porque não estava na vistoria de entrada, ou não existia esse laudo. Entendi. Então essa vistoria é importante para os dois, né? Tanto para o proprietário como para o inquilino. Agora, com relação à pintura, que foi o primeiro que até esses tempos houve uma polêmica nas redes sociais sobre isso. Devo ou não devo entregar o apartamento pintado quando eu saio? Porque quando eu entro, o apartamento está pintado. Eu vou te falar como que eu trabalho no meu escritório. A pintura, ela é uma pintura nova. A gente fala muito do que é a pintura nova, para ser entregue com a pintura nova. A pintura nova, na minha perspectiva, e o que a gente vê de jurisprudência, é a pintura pintada para ser entregue. E não a pintura no estado novo, no estado ótimo, que a gente às vezes comenta. Então, ela tem que ser pintada. O proprietário pintou e entregou para o inquilino. Ou seja, a gente brinca muito do cheiro de tinta dentro do apartamento. E aí, sim, esse apartamento vai ser usado. E aí se fala muito de desgaste natural do uso. Sim, existe o desgaste natural, essa pintura teria que estar no estado ótimo, ou seja, com praticamente poucas sujeiras, para ser devolvida. Muitas vezes é acordado de ser pintado na hora da saída. Então, assim, é uma briga muito grande, sim, existe essa briga muito grande. Agora, até onde é o desgaste natural, até onde é o mau uso dele. O pé na parede pode ser um mau uso, a sujeira por si só. Porque a gente sabe que quando a pintura ela é feita nova, ela tem algumas situações que podem acontecer durante o uso, até os germes e bactérias. A gente teve agora o Covid, então, às vezes, até uma bactéria pode ficar na parede e isso não ser mais uma pintura nova. E aí, sim, ser exigido uma pintura de uso. Então, é uma briga. Claro, tem que ter um bom senso de ambas as partes, do proprietário e do inquilino. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, é o quê? É o bom senso das partes. Entendi. Um entendimento já entre tanto o inquilino como o proprietário. Com certeza. Já nesse começo. Já na entrada. E que isso esteja em contrato também, né, Rafael? Com certeza, porque existem alguns contratos de locação que se coloca que a pintura foi entregue nova e que deverá ser entregue nova na hora da entrega. E aí o inquilino tem que, sim, cuidar o que está assinando, porque às vezes na locação você tem aquela velocidade de querer entrar no apartamento e você não lê o contrato no completo. E se coloca sim contrato, está sendo entregue pintura nova e vai ser devolvido pintura nova. Tem que ser pintado. E aí o inquilino assinando, ele vai ter que pintar. E no caso de infiltração, por exemplo? Porque aí a infiltração pode inclusive impactar na pintura do apartamento, né? Com certeza. Como é que se trabalha essa ideia? A infiltração, a responsabilidade pelo conserto da infiltração é sempre do proprietário. Tá? Porque, salvo seja provocado pelo inquilino, por um furo na parede, no lugar errado, acertou um cano e tudo, mas vamos dizer 90% dos casos é do proprietário. O que o inquilino tem que fazer é a manutenção, que a gente fala da manutenção e a conservação do bem. Então, ele tem que comunicar ao proprietário o mais rápido possível do problema, dar a possibilidade do proprietário arrumar. Se o proprietário não arrumar, ele tem toda a liberdade, por lei, de mandar fazer e mandar conta para o proprietário. Agora, o reflexo do não
conserto disso é o inquilino que paga. Então, vou te dar um exemplo rápido. Uma infiltração virou uma manchinha pequena, o inquilino não comunicou ao proprietário e foi deixando e aquilo pegou a parede inteira. O conserto do problema é do proprietário. Agora, o reflexo que isso gerou pela inércia do inquilino em comunicar o problema é dele. Ele vai ter que pintar a parede, vai ter que refazer o problema que ele deveria ter avisado quando foi identificado. Entendi. Então, assim que identificado algum problema, o ideal é já avisar na mesma hora. Com certeza, e isso deixar o mais registrado possível, por mensagem do WhatsApp, por e-mail, escrever no WhatsApp, mandar por e-mail, falar, ó, está registrado no dia tal, para você poder até exigir um problema, a solução disso, com certeza. Rafael, com relação ao fundo de reserva também, né? Muitos condomínios têm isso, tem que ter esse fundo de reserva para obras, enfim, para possíveis problemas no condomínio. Quem paga ele? O fundo de reserva é do proprietário. Ele é um fundo que vai ser usado no futuro para alguma obra, mas ele fica guardado no condomínio. Então, ele é sempre do proprietário. Existem acordos que o inquilino pode fazer. Eu vou pedir um desconto no aluguel para poder pagar o fundo de reserva, mas ele deve ser descontado do valor do aluguel. Tá? Pode ser descontado todo mês, pode ser descontado, e aí são acordos que são feitos. Existem outras obras referente ao condomínio que são de responsabilidade do inquilino e que também são responsabilidade do proprietário. E isso, a própria lei, ela explica muito bem. O Código Civil ele é muito minucioso nessa parte da responsabilidade, porque às vezes é desgaste do próprio prédio, às vezes é manutenção. Então, tudo isso tem que ser muito bem olhado na hora de pagar o condomínio, porque às vezes a taxa pode vir muito alta. Pode alterar aquilo que foi acordado no início, né? Com certeza. Pelo inquilino. Rapidamente, para a gente finalizar, por exemplo, para fazer uma obra estética no apartamento, quer trocar o azulejo ou quer sair pendurando quadro em todas as paredes para furar aquela coisa, o inquilino pode ficar preocupado, será que eu posso, não posso? Pode fazer essas mudanças? Alteração estética, ela não é um problema. O que a gente orienta sempre o inquilino é, antes de fazer qualquer furo na parede, conversar com o proprietário, porque às vezes você pode pegar um encanamento elétrico ou hidráulico e gerar um problema maior. Então, assim, fazer furo na parede, mudar a cor da parede não é um problema. O que você tem que entender é que, se eu te entreguei uma parede com a pintura branca e você vai me entregar azul, você tem que conversar com o proprietário se ele aceitaria azul na hora da entrega, senão você vai ter que voltar para o original, que é o branco. Troca de azulejo é um problema. Troca de azulejo, sim, tem que ser avisado ao proprietário, até porque esse azulejo vai continuar no imóvel pós-locação e o proprietário tem que identificar se é realmente o que ele gostou, se eu quero, não quero, o azulejo está caindo, vamos sentar e vamos definir um azulejo que seja do meu gosto, porque não é uma situação estética e sim já entra na parte quase estrutural do imóvel. Muito bem, Rafael, quero agradecer a sua participação aqui hoje. Claro que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas, poucas apenas, a gente poderia falar muito mais. E a gente falou rapidinho também antes da importância de ter sempre uma imobiliária, um corretor fazendo esse meio de campo, que isso pode facilitar para os dois lados, né? Com certeza. A gente do Cresci de Santa Catarina, a gente orienta sempre que procure um corretor credenciado, uma imobiliária credenciada com Cresci. Isso vai te dar segurança jurídica, não quer dizer que você vai fazer um negócio perfeito, maravilhoso, existem profissionais de todos os tipos, em todas as profissões, mas te dá certeza que você vai ter alguém para responsabilizar. O Cresci está ali para ajudar o cidadão e o corretor, então caso você faça uma negociação ou seja maltratado por um corretor imobiliário, procure o Cresci de Santa Catarina. A gente vai abrir um processo disciplinar com essa pessoa, vai entender a responsabilidade dele e vai abrir as sanções necessárias para isso. Te dá segurança jurídica para você não ter, e você não tem custo com isso, né? É um processo administrativo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Rafael Siqueira.